Boa tarde a todos, todas e todes. Estou aqui hoje com vocês para conversarmos um pouquinho sobre o lançamento do meu livro, O Ser em Comum, para além e aquém da comunidade, com prefácio do professor Carlos Walter Porto Gonçalves. Nessa obra nós discutimos o sistema agroalimentar atual e especificamente sobre o regime corporativo que vivemos e sobre os padrões alimentares que esse regime suscita à população. Então, nós estamos falando de um regime que é extremamente complexo, porque no interior deste regime antagonizam de forma extremamente ativa atores e agentes sociais, né, com disputas por legitimidade e onde a gente percebe a ocorrência de interessantes contra-respostas sociais acerca das ideologias alimentares que são impostas por esse sistema agroalimentar mundial, regido, como sabemos, pelas grandes corporações transnacionais, desde a produção com os monocultivos transgênicos até e criação animal em escala industrial, até a indústria do processamento alimentar com seus alimentos ultraprocessados e mesmo nesse setor da grande distribuição que cresce imensamente mais recentemente aqui no Brasil após 1953, quando é inaugurado o primeiro supermercado no Brasil, a rede Sirva-se, na cidade de São Paulo, e surge justamente essa grande distribuição para fechar os elos da produção, transformação e distribuição do alimento sob os parâmetros desse sistema agroalimentar mundial e cuja cadeia aprisiona nossas escolhas alimentares. Mas o interessante dessa disputa que emerge no seio do sistema alimentar mundial e do seu regime alimentar corporativo atual é que surgem novas perspectivas, né, e estratégias de abastecimento com práticas extremamente originais, como o movimento analisado nessa obra, Community Supported Agriculture, ou Comunidade que Sustenta a Agricultura, no Brasil, o CSA. Então, nesse livro nós falamos de forma muito feliz sobre uma experiência lindíssima e que surge dentro desse grande campo de formatos de ativismos alimentares que emergem no pós-década de 70 como uma contra-resposta às contradições do regime alimentar corporativo. O CSA, em especial, surge no Japão sob o nome de Teikei e na Suíça. Ambos surgem em 1974. A gente não sabe se há ou não uma comunicação entre esses dois CSAs no ato da sua inauguração, mas eles surgiram juntos no Japão e na Europa. E de lá para cá, o CSA cresceu muito. Então, da década de 70 até o momento atual, ele cresceu exponencialmente. Há núcleos CSAs em todos os continentes do planeta no momento. Na América Latina, nós temos já alguns países com experiência CSA. Neste livro, nós abordamos as experiências dos CSAs no Brasil e na Alemanha. Mas é muito interessante nós percebermos o quanto essa experiência cresceu e o volume de pessoas que obtêm semanalmente seus alimentos a partir de uma estratégia socioprodutiva CSA. Hoje nós podemos contabilizar no mundo cerca de 41 milhões de pessoas que se alimentam todos os dias a partir de um sistema de produção não tipicamente capitalista.
Então, esse é um dado que nós trazemos, que nós analisamos e que nos remete a uma série de outras reflexões. Um dado interessante da estratégia CSA é que ela se alicerça nesse ideário, nessa perspectiva solidária da sociedade. E aqui cabe um breve parênteses sobre o significado filosófico da palavra solidário. Filosoficamente falando, ser solidário não implica qualquer conotação de postura ética. Ser solidário significa que nós estamos, querendo ou não, conectados, tal como um ser em comum. E isso pode trazer consequências para o bem ou para o mal. Esta conexão, esta coimplicação que nós temos uns com os outros enquanto sociedade é um fato, é um dado da materialidade concreta, inquestionável. No entanto, tantas vezes esquecido por nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nesse nosso estilo de vida urbano, individualista, atomizado. Isso se torna tantas vezes desapercebido, mas no contexto pandêmico, essa situação solidária que envolve esse nosso fato social de ser em comum se tornou imensamente explícito, porque a gente percebeu o quanto era importante nos cuidarmos para preservarmos não apenas a nossa saúde, mas também a saúde do nosso semelhante, de forma recíproca. E na experiência CSA, essa condição solidária, isto que é tido por nós enquanto um fato social, para o bem e para o mal, isso é trabalhado e reorganizado a partir de uma postura ética. Então, as pessoas, quando se engajam ao CSA, elas fazem isso a partir de uma perspectiva suprapessoal. Quando elas percebem que as suas escolhas sobre o ato da alimentação vão conferir transformações sobre a vida do homem ou da mulher que cultivou aquele alimento, sobre a vida do homem e da mulher do campo. E essa dimensão do ser em comum, ela acontece em quase todos os âmbitos da nossa existência social. Mas a partir da alimentação, isso também ocorre de forma muito evidente, ainda que não seja tão percebido no nosso cotidiano. E o ser em comum, a partir de uma análise do movimento CSA, que traz essa perspectiva dessa nossa interconexão, ela lança essa proposta desse olhar sobre esse nosso panorama tão complexo entre múltiplas dimensões. Então, nós temos desde das dimensões geopolíticas que conformam um sistema agroalimentar mundial, que conferem padrões alimentares em ideologias alimentares para a população, e dizer que nós estamos sob um sistema alimentar significa dizer que nós estamos sob regras engendradas de forma sistemática por atores hegemônicos, e falamos de estados, falamos de políticas públicas. E significa dizer também que dentro dessas múltiplas conexões que envolvem as escalas macro e as escalas micro, nossas escolhas cotidianas também inferem em transformações. Então, são conexões que se não estão desassociadas de forma alguma na materialidade concreta, ainda que não sejam tão percebidas por nós em nosso cotidiano. Mas o ser em comum, ele propõe essa reflexão sobre essas coimplicações do ser em comum e, para tanto, traz diferentes assuntos que são importantes de serem falados quando nos propomos a uma abordagem como esta, integralista, como
modernização da agricultura, como a Revolução Verde, como toda essa discussão também extremamente polêmica sobre os novos movimentos sociais, que ainda há muito espaço para debate dentro da academia, como sobre agroecologia, sobre ativismos alimentares, sobre também as outras economias, sobre essas economias não tipicamente capitalistas, também tão comuns no nosso dia a dia, na nossa forma de reprodução social, mas por outro lado também tão pouco percebidas por nós. Então é isso, eu fico por aqui. Convido aos leitores e às leitoras a saborearem o ser em comum, né? Pensando em compreender um pouco melhor toda essa complexidade que se dá dentro do nosso prato, que envolve o nosso alimento de cada dia. Então, fico por aqui. Um grande abraço e desejo um ótimo encontro para todas e todos nós. Tchau, tchau. Até a próxima.